A todos, graça e paz. A confiança pode ser com relação à pessoa ou com relação a objetos. No dicionário está definido como crença na sinceridade, lealdade, competência de outrem, crença de que algo não falhará, de que é forte o suficiente para cumprir a sua função. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus. Sim, de fato, pois afinal de contas, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete, pois ele tem capacidade até mesmo para realizar o impossível. Então, por que muitas pessoas têm uma vida longe de Deus, já que ele é o único digno de confiança? Hoje vamos meditar na palavra de Deus sobre confiança em Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te damos graças porque o Senhor nos regenerou através de Jesus. Te pedimos que tu orientes a nós através da sua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém. Este versículo demonstra a confiança que o homem deve ter com relação a Deus e não com relação ao homem. Neste versículo, confiar no homem não é confiar em outra pessoa, é confiar em si mesmo. O homem olha para as coisas que acontecem no dia a dia e busca uma solução baseada nos seus próprios conhecimentos, e acaba por ignorar a confiança que ele deve ter em Deus. E esta falta de confiança acontece tanto com relação às coisas materiais quanto com relação às coisas espirituais. Quando o homem está passando por uma situação de dificuldade, como por exemplo com a saúde, é comum o homem confiar num plano de saúde, nos médicos, nos medicamentos e nos tratamentos. Não estou falando que tudo isso não seja necessário para recuperar a saúde, mas o homem se esquece que à frente de tudo isso, Deus está agindo para que a pessoa possa ter a saúde restabelecida. Mas o homem prefere confiar em si mesmo e não em Deus. E se por acaso a cura vier, ele dará graças à sua própria razão, por ter buscado o melhor plano de saúde, os melhores médicos, os melhores tratamentos e etc. Ele não dará graças a Deus, pois desde o começo não confiou em Deus. Mas por outro lado, se a cura não vier, então começa o desespero e as murmurações, reclamando da vida e dizendo que Deus se esqueceu dele. Mas desde o começo não confiou em Deus, e agora que está vivendo os últimos momentos, quer confiar em Deus, como que se confiança fosse uma moeda de troca. Deus, eu confio em ti e o Senhor me cura. Não é assim que as coisas funcionam. Quanta falta de fé! Deus sabe mais do homem do que o próprio homem, como está escrito em Lucas 12, 7. Portanto, até os fios do cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Testemunhe sua fé ao mundo. Confiar em Deus não significa que devemos ignorar todas as nossas responsabilidades da vida e tomarmos uma postura irresponsável. Devemos sim nos preocupar com as situações do dia a dia, porém devemos sempre confiar que Deus está à frente de tudo, conforme está escrito em Tiago 4,15. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Com relação às coisas materiais, tais como saúde, trabalho, moradia, transporte. Se o homem errar por confiar unicamente em si, as consequências serão limitadas a esta vida. Podem até causar um sofrimento, mas será temporário e passageiro. Porém, se o homem errar com relação às coisas espirituais, as consequências são graves e eternas e irremediáveis. Por isso, com relação à salvação, o homem não pode confiar em si, o homem deve confiar somente em Deus. Primeiro vamos ver o que Deus diz sobre o homem confiar em si mesmo. O que não falta na Bíblia são versículos que retratam a situação do homem que confia em si mesmo, aquele que tem autoconfiança, conforme está escrito em Provérbios 28, 26.
O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Existe uma passagem no Novo Testamento que foi vivida por Jesus, em que uma pessoa se comprometia em fazer algo e não fez, pois confiava em si. Vamos ver o que está escrito em Mateus 26:33. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Sim, este é Pedro, dizendo que Jesus não seria uma pedra de tropeço para ele. Pobre homem, confiava em si. Bastou chegarem os soldados para prenderem Jesus e algumas pessoas perguntarem para ele se ele era um dos que andavam com Jesus, para ele negar que conhecia Jesus. Que vergonha! Em outro versículo tem uma advertência sobre esta situação. Está escrito em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro caiu, confiava em si mesmo. Vamos ver o que Deus diz sobre o homem que confia em Deus. E o que não falta na Bíblia também são versículos que retratam a confiança do homem em Deus, conforme está escrito em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O caminho que deve ser entregue a Deus é o caminho da salvação. Deus já deu seu Filho Jesus para ser o caminho da salvação, conforme está escrito em João 14:6. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também está escrito em Isaías 26:4: Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A verdadeira rocha é o Senhor Jesus, pois ele mesmo já havia dito isto para Pedro, conforme está escrito em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse esta pedra, Jesus estava se referindo a ele mesmo e não a Pedro. Não se esqueça, este é o mesmo Pedro que ia se escandalizar de Jesus na noite em que Jesus foi capturado. Não se esqueça, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o Senhor Jesus. Para concluirmos, Deus é capaz de realizar tudo conforme a sua santa vontade, porém o homem não é capaz de confiar tudo a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos que o Senhor nos dê força nas tribulações, que não nos deixe cair diante das tentações. Em nome de Jesus que oramos. Amém.